Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 30, unidades de medida. Na verdade, não estamos trabalhando todas as unidades de medida aqui. Vocês já conhecem as unidades de distância e as unidades de peso, se eu não me engano. Como nós estávamos trabalhando sobre volume nas últimas aulas, nós vamos utilizar unidades de volume, ok? Como que elas funcionam? Não é difícil, é tranquilo. Bom, vamos observar essas manchetes aqui, ok? Bom, acidente em terminal de petróleo no Rio Grande do Sul derrama 2.500 litros no mar. Observem aqui, ó. 2.500 litros. Vocês já conhecem, já ouviram falar muito. 1 litro de leite, Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 4 litros, né? Cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira são apreendidos no Amazonas. Talvez vocês ainda não se habituaram com metros cúbicos, ok? A gente vai aprofundar um pouquinho neles hoje. Lavagem de carro com somente 200 mililitros de água. Mililitros, vocês já aprenderam que é um submúltiplo do litro. Barragem de Açu recebe 10 milhões de metros cúbicos de água. Mas peraí, a água é um líquido. Como é que ela está sendo medida em metros cúbicos aqui? Tem alguma coisa estranha aqui? Será que a manchete está errada? Pode fazer isso aqui mesmo? Se eu posso medir água em metros cúbicos, será que eu posso medir madeira em litros? E aí? Boa pergunta, né, pessoal? Bom, vamos responder algumas delas hoje. Em todas as manchetes foram utilizadas medidas para transmitir uma informação. 2 delas são medidas de capacidade, aprendida nos anos anteriores. Medida de capacidade são os litros, ok? Litro, mililitro. 2 delas são medidas de volume, estudado nas últimas aulas. Volume, lembra? É o espaço ocupado por um objeto. Mas espera aí. Tem diferença de volume para capacidade? E aí? Enquanto a gente vai conversando aqui, eu quero que vocês pensem nisso. A água aparece em 2 manchetes, acompanhado de uma unidade de volume e na outra, uma unidade de capacidade. Existe uma relação entre capacidade e volume? E aí? Bom, existe uma relação sim, mas primeiro a gente vai focar apenas nas unidades de medida de volume, ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar a relação entre capacidade e volume. Se elas são diferentes, se elas são a mesma coisa, e se elas forem diferentes, por que elas são diferentes? Bom, aqui nós temos uma medida na aresta do cubo de 1 centímetro, ok? Portanto, o volume desse cubo vai ser 1 centímetro cúbico. Por quê? Tem 1 centímetro de largura, 1 centímetro de profundidade, 1 centímetro de altura. Lembra que a gente tem que multiplicar as 3 dimensões? Só que a gente multiplica também a unidade, ok? Portanto, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, eu repeti o centímetro 3 vezes, multiplicando. Portanto, eleva a 3. O centímetro é como se fosse um X comum, uma letra comum. 1 decímetro
centímetro. Cada 10 centímetros nós temos um decímetro. Cada 10 decímetros nós temos um metro. Ok? Então, se a medida da aresta aqui vai ser um dm, teremos um decímetro cúbico. A representação dele, o mesmo vale para o metro. Um metro cúbico é um cubo com arestas medindo 1 metro. Tá, vamos supor que eu tenho esse cubo aqui. Eu não quero que ele seja representado em decímetros. Eu quero em centímetros. Na verdade, a gente vai fazer o do metro primeiro. E eu tenho 1 metro, um cubo de 1 metro, só que eu não quero em metros, eu quero em decímetros. Basta, bom, se eu sei que 1 metro são 10 decímetros, é só colocar aqui 10 decímetros cúbicos. O que vocês acham? Será que eu faço certo fazendo isso? Vamos descobrir. Vamos comparar o metro com o decímetro. Como eu já comentei, um decímetro é 1/10 de metro. Portanto, o metro tem 10 decímetros. Se a gente mudar a unidade de medida do cubo de 1 metro de arestas para decímetros, cada aresta teria 10 decímetros. Então, 10 decímetros aqui, 10 decímetros aqui, 10 decímetros aqui. Como a gente já sabe, o volume do cubo é só multiplicar as arestas. Cada uma mede 10, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000 decímetros cúbicos. Nossa, mas deu uma boa diferença. Por que será? Por que, gente? Simples. A gente não, quando a gente está mudando uma dimensão, a gente num cubo, num volume, a gente está mudando isso daqui também. Lembrem-se que cada dimensão ela está sendo multiplicada uma pela outra. Portanto, se eu apenas mudasse para 10 aqui, eu teria um valor muito diferente do valor esperado. Por aqui fica talvez um pouquinho melhor de enxergar. 1 metro, 1 metro cúbico de volume. Aí, ó, quando a gente passa para esse outro cubo aqui, ó, com 10 decímetros, a gente multiplica todos os três. Ó, sempre que a gente transforma de metro para decímetro, a gente tem que multiplicar por um 10 ali, tá? Não se esqueçam disso. Ah, apareceu um exercício lá que ele te deu um negócio em metros e eu quero passar para outra unidade. Primeiro, vocês transformam as arestas, depois calcula o volume, para evitar confusões. Caso vocês não consigam decorar, deixa eu ver se já está na próxima. Não, a gente vai chegar lá. Caso vocês não consigam decorar a relação, que a gente fala relação métrica entre as unidades, ok? O mesmo vale se a gente comparar o decímetro com o milímetro. Opa! Um decímetro. Opa, errei aqui. Um decímetro do centímetro. Um decímetro é 1/10. Opa, errei mesmo. Um centímetro é 1/10 do decímetro. Portanto, um decímetro tem 10 centímetros. Se mudarmos a unidade de medida do cubo de 1 decímetro de aresta para centímetros, teríamos 10 centímetros de aresta. O volume em centímetros. Meu Deus, quanto erro tem nas coisas aqui, gente. Nossa, quanto erro.
Bom, gente, tá, o volume em decímetros, em centímetros, seria 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros, ok? Bom, gente, portanto, um decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros. Por que que nós calculamos isso daqui? Para vocês observarem que, bom, se a gente comparar centímetros com milímetros, cada vez que eu saio de uma unidade e vou para uma unidade de comprimento menor, quando eu estou falando de volumes, tá? Bom, as arestas, sempre que eu mudo a unidade da aresta, de uma unidade de comprimento para uma unidade menor, todas as vezes que eu fiz isso, observem, do metro para o decímetro, ficou vezes 1000. Do decímetro para o centímetro, ficou vezes 1000. Então, pode considerar isso como uma regra. Sempre que a gente sai de uma unidade maior para imediatamente menor, de metro para centímetro, metro para decímetro, decímetro para centímetro, centímetro para milímetro, sempre que eu faço essa mudança, o volume vai ser multiplicado por 1000. Se eu for da menor para maior, eu vou dividir por 1000, ok? Bom, isso daqui vocês já aprenderam, né? Lembra, sempre que vocês saíam de uma unidade de comprimento, sempre que vocês iam para uma menor, multiplicava por 10. Sempre que vocês voltavam para maior, dividia por 10. Quando a gente fala de volume, é a mesma coisa. Só que observem que qual que é a relação entre 10 e o 1000? O 1000 é 10 elevado a 3. Portanto, isso aqui vai ser muito útil também quando vocês trabalharem com áreas. A área ela é dada com a unidade de medida ao quadrado, certo? Portanto, se eu fosse fazer essa conversão, seria 10 vezes 10, 100. Como no caso do volume é ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Olha que bonitinho. Então não preciso decorar isso daqui. Não. Isso daqui, ó, que vocês já aprenderam, é o que vocês têm que decorar, que vocês têm que aprender. Depois, é tudo questão de observação e raciocínio. Aqui é 10. Se aqui está elevado ao cubo, esse 10 aqui, eu tenho que fazer elevado ao cubo também. Ah, se fosse ao quadrado aqui, esse 10 elevado ao quadrado. E como que eu faço uma transformação de uma unidade para outra? Tenho aqui alguns exemplos. Tenho 2 decímetros cúbicos, quero passar para centímetro. O que eu faço? Esquece esse número aqui, ó. Decímetro eu poderia fazer daquela maneira. Ao invés de colocar 1000 aqui, coloca 10, pega esse expoente, coloca em cima do 10, que no caso vai dar 1000. Aí eu multiplico esse resultado, tenho o meu valor. Se eu quiser fazer centímetros cúbicos para metros, ó, eu estou pulando 2 unidades do centímetro para o metro. O que eu faço então? Se você não consegue fazer direto, faz do centímetro para o decímetro, depois decímetro para o metro. Ó. Bom, pego o número que eu tenho lá na frente, eu vou dividir por, estou andando uma casa, como eu estou indo para a maior, eu divido por 1000. 200 dividido por 1000 vai dar 0,2, ok? Pode fazer na calculadora depois. Só que eu quero passar isso aqui ainda para metros. Divide por 1000 de novo. 0,2 dividido por 1000. Eu terei
0,002 metros cúbicos. Portanto, pessoal, não é difícil isso, não é complicado. O que vocês têm que decorar mesmo e aprender? Essa primeira tabela, que ela é a base para todas as outras que trabalham com unidades de comprimento, de área e de volume. Área elevado a 2, volume elevado a 3. Bom, se eu vou para uma unidade menor, faço vezes. Se eu vou para uma unidade maior, divido. 10 por 100, por 1000, por 10.000, depende da potência que tiver na unidade de medida. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Na próxima aula, nós vamos ver qual que é a relação entre a unidade de capacidade e a unidade de volume, ok? Capacidade, litros e os múltiplos dele. Volume, metros, centímetros, os derivados do metro elevado ao cubo. Até a nossa próxima aula, pessoal. Bons estudos em casa.